meu pensamento. Jesus está na minha vida. Jesus está no meu silêncio. Agora eu sei porque sou feliz. A dor já não me deixa sem crer. Boa noite. Que bom, né? Estarmos aqui nesse encontro para aprendermos juntos, né? Porque cada encontro é um aprendizado, é uma confraternização entre pessoas amigas, né? E esse encontro que acontece nesta casa ilumina as nossas mentes. Como Leandro falou, estou aqui há uns mais de 23 anos. Mas o convívio com o pessoal daqui é muito mais, né, do que 23 anos. 23 anos só no Chico Xavier, né? Que já vinha bem de antes nossos encontros, né? Mas cada vez que a gente chega aqui, se encontra, cada vez que a gente vai fazer uma palestra, a gente está sempre lendo, estudando, refletindo, para poder trazer o melhor. E nessa busca para melhor transmitir o que a gente tem a dizer e o entendimento do que é a palestra, a gente também vai descobrindo novas coisas. Então, nessas pesquisas que nós fazemos, vamos descobrindo cada vez coisas mais importantes que muitas vezes as pessoas acham que quanto mais a gente descobre, mais tem conhecimento, mais diminui o valor da doutrina. Mas é o contrário. Quanto mais a gente pesquisa, mais a gente entende, maior é a doutrina espírita, maior é Jesus. Então isso é muito importante. E falando hoje sobre Vinde a minhas criancinhas, né, a gente tem podido dar vários enfoques ao que Jesus quis dizer com Vinde a minha criancinha. É isso que vamos tentar hoje à noite transmitir, né, procurar esmiuçar para a gente entender melhor sobre isso. Ok, gente? Diz no Evangelho, né, quando Jesus, vamos imaginar a cena, né? Porque eu gosto de imaginar a cena para poder transmitir melhor, para a pessoa entender melhor. Então eu mergulho na cena como se estivesse lá naquele momento, vendo o que está acontecendo. Vamos imaginar, está Jesus no meio das pessoas, né, que ele vai falar para as pessoas, e as pessoas já conheciam Jesus, né? As pessoas já sabiam, conhecia, não é conhecer como a gente gostaria que conhecesse, mas já tinham conhecimento de Jesus. E muitas pessoas ouvindo a respeito dele, onde ele chegava, se reuniam para ouvir os ensinamentos dele. E algumas pessoas, sabendo, né, o que Jesus estava fazendo, o que Jesus, os milagres, as coisas que ele trazia, então algumas pessoas vêm e trazem as suas crianças, né, para que Jesus abençoasse essas crianças. Quem é de nós que não faria isso? Olha, Jesus está ali e está abençoando, vamos levar, né, os nossos filhos, os nossos netos, para que Jesus abençoe. E vocês sabem, quando tem um monte de criança junto, criança faz algazarra, né? Tirando o exemplo é minha neta, que minha neta faz uma algazarra onde ela vai. Então as pessoas, tudo ali querendo ouvir Jesus, aí de repente tem aquelas crianças entrando ali fazendo barulho. E com esse barulho,
perturbou as pessoas esse barulho, né? E as pessoas começaram a reclamar. Imagine, se aqui tivesse bastante gente e Jesus estivesse aqui, a gente fosse ouvir Jesus e entrando um bocado de criança fazendo um barulho que ia atrapalhar o que a gente queria ouvir de Jesus, né? A gente ia fazer cara feia, ia se virar para trás, né? Quem está aqui sentado na frente ia se virar para trás e ficava assim, fazendo uma cara de brabeza, para que as crianças não fizessem barulho, né? Ia fazer assim, ó, mostrar aos pais, olha, o barulho está atrapalhando. Mas Jesus, diante do que estava acontecendo, Jesus sempre tirava, em todos os acontecimentos, ele tirava uma oportunidade para ensinar. E esse momento não foi diferente. Jesus aproveitou aquele momento para ensinar. Quando ele vê as pessoas querendo tirar as crianças dali do meio, né? Os pais querendo trazer a criança para que ele abençoasse, para que ele as tocasse, porque na cabeça daqueles pais, né? Dizer, não, se Jesus tocar no meu filho, né? Meu filho vai ser abençoado, meu filho vai se modificar, porque naquela época se buscava muita santidade, né? Se fosse tocado por Jesus, os filhos estariam bem melhor, né? Então, imaginando essa cena, Jesus vê aquele momento que o pessoal não queria que as crianças avançassem, chegassem até ele, e ele diz, né? Não embaraceis, né? Ou não impedis que as crianças cheguem até mim, deixai que eles venham até mim, deixai que as crianças venham a mim. E ele pega uma das crianças e coloca no colo. E ele aproveita para dar um ensinamento para as pessoas e diz, o reino do céu é para aquele que assemelha-se a uma criança. O reino do céu é para aquele que se assemelha à criança, ou se assemelha a um desses pequeninos, né? Então as pessoas não entenderam naquele momento. Jesus quis dizer que as crianças era que ia para o reino dos céus, né? Então vamos ver, dar esse enfoque para os dois momentos, né? Esse momento, dois enfoques diferentes. Jesus, quando disse, deixai vir a mim as criancinhas, e de contrapartida, o reino dos céus é para aqueles que se assemelham a eles. Jesus não quis dizer que as crianças, né, que iriam para o reino dos céus, as crianças, ele disse aquele que se assemelha. Por que Jesus não disse que eram as crianças que iam? Porque Jesus sabia que as crianças já tinham tido vidas anteriores, bastante vidas, né? Eles estavam momentaneamente, eles estavam esquecidos, né, do passado. Eles ali estavam agindo inocentemente, porque eles não lembravam do passado deles. E muitos deles traziam uma carga emocional, né, uma carga do passado que talvez não fosse tão santa, né? Que podia trazer muitas dívidas do passado. Porque quando a gente olha para a criança, todos nós, né, olha para as crianças e vê que coisinha inocente, né? Que coisinha, né? Esse é um santinho, né? Mas o passado dessas crianças não são tão santinhas,
né? Imaginemos, né? Porque quem não me conhece, né? Talvez não saiba que eu já fui criança, né? Então, vamos pensar quando nós éramos crianças, nós aqui. Como nós éramos? Éramos uns santinhos? Ou era daqueles que aprontavam? Só era santinho quando estava na frente dos pais. Né? Parece que pela cara de vocês não eram tão santinhos não, né? Eu não fui santinho. Então a gente aprontou demais. Quando não tinha alguém, nossos pais não estavam olhando para a gente aprontava. E como aprontávamos, né? E o que devemos fazer? Observar as crianças, principalmente quando elas estão juntas. Quando tem muitas crianças juntas, elas se revelam. Elas fazem coisas que os pais jamais imaginariam que eles fizessem. Só em observar a criança a gente vai vendo a tendência que essas crianças têm. Eu já vi crianças que são bem maldosas. Eu lembro bem de uma criança que quando ela chegava, ia chegando que tinha bastante criança, aí os pais diziam, segura suas crianças que lá vem fulano. Era uma criança que perturbava todas as crianças e todos os pais. Então, a gente vai vendo as tendências das crianças. Jesus não quis dizer que aquelas crianças eram elas que iam para o reino dos céus, porque sabia que elas traziam em seu bojo perispiritual, de vidas anteriores, uma carga não muito positiva. Tinha muita coisa ainda a corrigir. Vamos ver nós. Fomos crianças. E a gente sabe como a gente pensava. E a gente sabe que também não pensavam coisas tão boazinhas não, né? E era nisso que Jesus se baseava. Agora o segundo enfoque. Vamos tirar o foco da criança e vamos colocar no que Jesus falou. O reino do céu é para aqueles que se assemelham a esses pequeninos. Se assemelha. O que Jesus quis dizer aí? Criança, a gente vê ela como inocente? É. Simples? É. Humilde? É. Né? Então são todas as qualidades que a criança tem, momentânea ali. São pessoas que tiveram um passado, certo? Mas naquele momento ali, ela é criança. E aqueles que agirem, se assemelhar a uma criança, esses irão para o reino do céu, ou verão o reino de Deus. Por quê? Porque se eu me assemelho a uma criança na simplicidade, na humildade, na caridade, então eu já tive uma certa evolução, e essa evolução que eu tive me capacita a conhecer o reino de Deus. E não aquela criança, mas quem agir como ela. Quem é que age como uma criança? É difícil, né? Ontem eu ouvi uma palestra e o irmão falou que Chico Xavier disse que a pessoa que mais amou depois de Jesus, só teve uma pessoa que se classifica nessa condição, que foi Francisco de Assis.
Francisco de Assis, amor, né? Um amor que se aproximou ao amor de Jesus. Então, é difícil amar, né? É difícil amar no sentido amplo da palavra amor. Então, aquele que ama, aquele que é humilde, que é simples de coração, parecendo como uma criança, esse sim conhecerão o reino de Deus. Mas onde é que está esse reino de Deus que a gente tanto busca? Todos nós vivemos buscando esse reino de Deus. E onde é que está esse reino de Deus? Primeiro lugar, as pessoas dizem, a gente vai ver o reino dos céus depois que morrer, ou seja, desencarnar. Mas não é tão bom o reino de Deus? Quem quer desencarnar? Quem quer morrer? Aqui eu acho que ninguém, né? Vocês que querem morrer? Ninguém quer morrer para conhecer o reino de Deus. Por que a gente não quer morrer? Porque sabe que nós não estamos prontos, né, para conhecer o reino de Deus. Nós somos educados para a vida e não somos educados para a morte. Mas se a verdadeira vida é no mundo espiritual, mas a gente não quer conhecer, quer ficar aqui, que nos apegamos à terra, nos apegamos às que a gente possui, nos apegamos às pessoas, né? Então nós não queremos conhecer, nem tão cedo, não é isso? Então não estamos ainda preparados adequadamente, não estamos vestindo a roupa nupcial para esse momento. Então, se Jesus fala que aquele que agir como uma criança, esse conhecerão o reino de Deus. Aí voltamos novamente. Onde está esse reino de Deus? Está aqui? Está ali? Está acolá? Onde é esse lugar? Lembro-me bem um acontecimento, alguns anos atrás, que houve o Papa João Paulo II. Ele fez algumas colocações e ele falou. Algumas pessoas negaram, foi um zum muito grande, principalmente em Bezerro, as pessoas que eram ligadas à Igreja Católica disseram que era mentira, mas estava lá na imprensa, no jornal, estava na televisão, em tudo que era lugar, uma afirmativa que ele fez. João Paulo II disse: céu e inferno não é um lugar físico, é um estado de alma. Isso foi uma confusão. Quando eu falei para algumas pessoas isso, elas disseram que era mentira. Eu digo, vá lá ver se o Papa João Paulo II não falou disso. E onde esse reino de Deus está? Será que é aqui? Será que é em Bezerro? Onde é que isso está? O reino de Deus está dentro de nós. É condição que a gente adquire, é mérito. Está dentro de nós. E nós vivemos buscando esse reino do céu em tudo que é lugar. E não encontra, porque não é um lugar físico. É uma condição que está aqui. Quando eu digo aqui, não é o cérebro, é espírito. É a condição espiritual. E é esse reino do céu que a gente busca. Mas a gente não tem a consciência
plena disso. E é disso que Jesus vem falando. O reino dos céus é desses que se assemelha a uma criança. Né? Foi o segundo enfoque. Vamos para o terceiro enfoque sobre o que Jesus falou. Né? O terceiro enfoque é que o reino do céu é aquele que se assemelha às crianças. Porque as crianças é o futuro. Nós não estaremos sempre aqui. Nós seremos substituídos pelas crianças, que vão crescendo e vai nos substituir. Nós partimos. O que é que nós temos que fazer? Uma criança não precisa ser cuidada? Do reino animal, o ser humano é o que tem a infância mais longa. A dependência do ser humano é a maior dependência na infância. A gente vê que alguns animais nascem com 24 horas, estão andando. Estão se alimentando sozinhos. E o ser humano? A partir de quanto tempo ele vai conseguir andar, se alimentar sozinho, ser independente? Quanto tempo leva? A gente vê que se classifica hoje que tem a primeira infância até os 3 anos, a primeira infância de 0 a 3 anos. Aí tem a segunda infância de 3 a 7 anos. E tem a terceira infância de 7 aos 12 anos. Veja, 3 infâncias. E dependendo de alguém, ele não é independente. Mas que é deles, o futuro. E o que é que temos que fazer para que esse futuro seja melhor? Educar. Aí a pessoa diz, mas a escola educa. Escola não educa ninguém. A escola instrui. O que é instruir? Instruir é trazer conhecimento de fora para dentro. Isto é instruir. Pega os conhecimentos de fora e traz para dentro da pessoa. Educação é tirar de dentro da pessoa e botar para fora. É como ela vai agir. E como é que se educa? Desde bebê. A gente educa desde bebê. Se nós queremos uma sociedade melhor, amanhã, a gente tem que preparar as crianças hoje, desde bebê. Então, quando a gente prepara essas crianças, nós estamos preparando adulto do futuro. Por que temos tantos problemas? Hoje parece, eu estava conversando com algumas pessoas essa semana, e disse, parece que o mundo perdeu o rumo. Parece que perdeu o rumo, parece que o mundo, de vez em quando, ele se desorganiza de tal forma que perturba tudo. Tem uma frase que diz, não se tira uma flor que não se prejudique a estrela. Olha, é muito amplo isso. Na hora que você arrancou uma flor, você está afetando a estrela que está lá. O que significa? Tudo está ligado. Na natureza, tudo está ligado. O que acontece lá no Oriente Médio está afetando a gente aqui. A flor que se arranca afeta uma estrela. Está lá no Oriente Médio, mas está afetando a gente aqui. Por que tudo isso? Porque não fomos educados.
a educação falhou e foi criado o quê? Adultos que não se assemelham à criança. A ação de uma criança, a gente vê, de repente, né, de alguns anos para cá, começou que o mundo estava em paz, mas algumas pessoas acharam que estava muito tranquilo as coisas, então vamos dificultar, né? Vamos dificultar. Dificultar como? Como é que a gente vai fazer para dificultar o mundo, né? Eu sou um grande empresário que fabrico armas, então eu estou com estoque grande de arma, então vamos fazer alguma coisa para as pessoas usarem essas armas. Então vamos conturbar o mundo para que essas armas sejam usadas. Porque as guerras não são simplesmente desarmonia entre as pessoas. Muitas dessas guerras são provocadas para que alguns se beneficiem. E quem sofre? Quem sofre? Os menores. Os menores de idade são os menores mais pobres, os mais sofridos. Porque quem faz a guerra não vai para a guerra. Quem faz a guerra não vai. Vocês já conviveram muito com adolescentes, que adolescente, algumas pessoas chamam até de aborrecentes, né? E adolescente, eles quando se juntam, apronta, né? Aí pega assim, começa a incentivar o outro a brigar, né? E fica falando e incentivando para que o outro brigue com o outro, né? Esse grupo aqui, vão incentivar para o camarada aí brigar com outro do outro grupo. Não é isso que acontece? E de repente, mas esse que faz a confusão para fazer a briga, ele não vai brigar não, vai mandar o outro brigar. É isso ou não é na escola que acontece? É isso ou não é no bairro que acontece? Então a gente vai vendo isso porque não foram educados. Não foram educados para ter uma visão mais ampla do que é a vida. Então foram educados para desenvolver o egoísmo, que é causa primária de todos os problemas na vida, é o egoísmo, que a partir do egoísmo acontece tanta coisa, né? Então, não foram educados para combater isso. Como a criança de hoje é o adulto do futuro, temos que educar essas crianças. Se essas crianças não evoluíram, não fizeram as coisas adequadamente, quem falhou foi a criança? Não, fomos nós que não soubemos educar. Muitas vezes esperamos para as escolas educar nossos filhos, mas os professores não têm obrigação de educar nossos filhos. Quem tem obrigação de educar são os pais. Então esse é o terceiro enfoque do que Jesus falou. Essa responsabilidade que é nossa, nós seres humanos, nós como adultos, nós como pais, a responsabilidade é nossa. Se a humanidade falhar no futuro, fomos nós hoje, que estamos no comando, que falhamos. Eu estava ouvindo
se falar de que a fome no mundo, o que se gastaria para combater a fome do mundo inteiro é 10% do que se gasta de arma. 10% do que se gasta de arma é o que se gastaria para acabar com a fome geral do mundo. É muita coisa. Imagine quanto é que se gasta. No primeiro dia dessa guerra agora, você sabe quanto foi gastado? Só os Estados Unidos? 11 bilhões de dólares num único dia. 11 bilhões de dólares num único dia. Tem um projeto na África que foi gasto para o projeto inteiro 80 milhões. Foi uma multa que os Estados Unidos pagou para o Brasil por ter entrado com processo que o Brasil estava usando o comércio exterior erradamente. Então, foi julgado a ONU e teve que pagar a multa de 80 milhões. Esses 80 milhões de dólares foram usados num projeto para ajudar na África. E para ajudar na África foi várias empresas e estão fazendo um projeto para que eles consigam produzir melhor o algodão. E olhe que esse projeto já faz mais de 15 anos que está em ação. E não gastou 80 milhões de dólares. E nós, muitas vezes, desenvolvemos tecnologias, não para melhorar o mundo, mas para piorar. Quem foi que fez isso? Aquela criança do passado, que não foi educada e faz isso no presente, que somos nós, adultos de hoje. Se nós agimos erradamente, quando chegamos na nossa velhice, o que é que acontece? Vamos ser idosos deprimidos. E a depressão é a maior doença do século, é a depressão. Por que essa depressão? Porque não fizemos coisas boas, viemos desde criança, sabendo de tudo que Jesus nos ensinou, a gente não aprendeu, faz coisas erradas e vamos ser idosos deprimidos. Antigamente eu não tinha criança com depressão. As crianças viviam correndo na rua, brincando, arrancando cabeça de dedo, jogando bola na rua, fazendo tudo que é coisa. Não tinha criança com depressão. Hoje tem crianças com depressão. Adolescentes se suicidando por depressão. E tanta tecnologia que nós temos, então estamos errados. Estamos no caminho errado. Porque não somos adultos que agimos, nos assemelhamos às crianças que Jesus falou. Então a gente tem que desenvolver muito ainda sentimentos. E como falhamos, E a gente promete que vai fazer as coisas corretas e não fazemos. E vamos dar um outro enfoque do que Jesus falou. Educando as crianças hoje. Eu costumo dizer que
Crianças que numa casa espírita é evangelizada, elas serão adultos melhores do que nós. Estou mentindo? Não. Estou dizendo, o que eu estou dizendo é plena verdade, porque as crianças que se evangelizam durante sua infância, toda a sua infância, adolescência, ela abre a mente para entender as coisas. Não aquela mente que acha que tudo é pecado, né? Medo do castigo de Deus, não. São crianças que abrem a mente para entender o que é certo e o que é errado. Crianças que abrem a sua mente e entender os outros que convivem com ela. Crianças que vão ajudar as outras. Agora me lembrei de minha neta, que a professora veio conversar com minha filha, porque minha neta, durante uma tarefa lá, que era para cada um fazer individual, ela começou a dizer a outra como era para fazer, que a outra não sabia. Aí a professora falou com minha filha, né? Aí minha filha foi lá conversar com ela, por quê? Não pode fazer isso. Ela disse, mas ela não sabia. Eu fui ensinar ela para ela fazer. Ela é minha amiga. Não é para eu ensinar não a ela a fazer, se ela não sabia. Olhe como ela pensou. Minha amiga não sabia, então eu tenho que ajudar ela para ela fazer a tarefa dela. Ela não pensou que tem que ser individual e cada um tem que fazer e o outro não pode ajudar. Então, foi preciso explicar a ela que não é, ela tem que ajudar, mas não naquele momento, que aquele momento é individual e tem que a gente explicar com cuidado para que ela, né, não se torne egoísta e saber que tem que ajudar. Exatamente. Avaliando e saber o que cada um individual sabe, né? Isso era a função daquela tarefa. Mas ela se sentiu ofendida porque foi reclamado a ela que ela não podia ajudar a outra. Mas é minha amiga, mamãe, é minha amiga, eu tenho que ajudar ela. Então, criança, hoje, que nós educarmos, que ela desperta para valores positivos, para que amanhã nossa sociedade não viva de guerra. Vamos dar um outro enfoque da criança, né? Onde se buscava tanta santidade. Moisés, na época que ele queria tirar o povo de Israel, né, os hebreus, lá do Egito, do domínio Egito, trouxe uma praga que matou todos os primogênitos, todas as crianças. Todas as crianças lá no Egito. Oi, como é que faz isso? Matar todos onde tem um primogênito, um filho, primeiro filho. Mas não foi só aí. Teve também, quando Moisés chegou numa cidade e mandou que, na invasão exército, que invadiu, está em número 32:17, gravei bem, 32:17 que eu li essa semana,
que Moisés mandou que todos as crianças, os adolescentes do sexo masculino fossem mortos. Todos. E os adultos masculinos. As mulheres, adolescente e criança, seriam poupadas apenas aquelas que não tiveram relacionamento com homens. E essas iriam servir ao exército de Moisés. Que absurdo! Não é um absurdo isso? Ao nosso ver hoje, que enfoque dá isso? Extermínio de uma raça? Parece que está voltando, né? Essas pessoas estão reencarnando e estão voltando com esses mesmos pensamentos. Crianças. Nós vimos muito ali na faixa de Gaza, crianças morrendo de fome, sendo sacrificadas ali, ao meio a bombardeios, né? E fome. Quantas crianças morreram? Em nome de Deus? Porque as pessoas acham que isso é Deus. Então, o que estamos fazendo? Nós, eu digo nós, adultos, e nós que estamos muitas vezes à frente nas religiões, nas cidades, o que é que nós estamos fazendo? Que criação, que educação estamos dando às crianças? Se muitas vezes ficamos apenas a debater quem é melhor, quem é superior, e esquecemos nosso papel como educadores de alma, muitas vezes como professores, como pais. Então temos que mudar isso aí. Por quê? Se a gente não mudar, nós continuaremos do mesmo jeito, certo? Eu vou botar aqui uma música, não é botar música. Eu vou aqui buscar aqui uma letra de uma música. Cadê? Não quer abrir, né? Deixa eu ver se eu consigo abrir. Tá difícil. Eu estou querendo que a música que ela abra, não está abrindo, né? Mas vamos ver aqui. Uma música que reflete bem, né, a criança, tá certo? É uma música de um cantor, um compositor que já morreu, que ele fala na música dele da criança. Ele diz: eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. E ele continua dizendo: viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será. Mas isso não impede que eu repita: é bonita e é bonita. Você vê a resposta, né, da criança. Que a vida é bonita. E não tem vergonha de ser feliz. Nós muitas vezes temos vergonha de ser felizes. Nós temos vergonha de ser felizes. A gente tem vergonha muitas vezes de fazer o bem. E acha que é vergonha. Fazer o bem é vergonha. Porque
os valores que se passam hoje estão invertidos, os valores, né? Então, devemos aprender com as crianças. E ele faz uma pergunta também, tá certo? E a vida? A vida o que é? Diga lá, meu irmão. A vida o que é a vida? Diga lá o que é a vida. Muitas vezes perguntam, o que é a vida? A gente não sabe responder, né? Ela é a batida de um coração? Ela é uma doce ilusão? A vida é só o coração bater? Ou é uma doce ilusão que é a vida? Aí ele responde, mas a vida, ela é maravilhosa ou é sofrimento? A vida. Ela é alegria ou é lamento? O que é, meu irmão? E a gente, né, muitas vezes não sabe o que é a vida. E ele continua. Há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo. É uma gota, é um tempo que nem dá um segundo. Ele fala aqui da eternidade, né? Não dá um segundo nossa vida, que a gente vive aqui hoje, talvez na eternidade não dê um segundo. Há quem fale que é um divino mistério profundo. Alguém que respondeu, né? Que a vida, que é um divino mistério profundo, é o sopro do Criador, numa atitude repleta de amor. O pessoal diz que a vida é um sopro, né? Que Deus soprou nas narinas e criou-se a vida. É nisso que ele está se referindo. Alguns dizem que é um sopro divino, numa atitude repleta de amor. Você diz que a vida é a luta e prazer. Ele diz que a vida é viver. Ela diz que melhor é morrer, pois amada não é o verbo sofrer. A vida amada não é o verbo sofrer. Eu só não sei se confio na moça. E na moça eu ponho a força da fé. Somos nós que fazemos a vida, como der, ou puder, ou quiser. Quer dizer, não é só dos outros ouvir. É a gente que tem que saber e tem que viver como der, como puder e como quiser. Isso aí é o livre-arbítrio que ele se refere aqui, né? Ele diz assim, sempre desejada, por mais que esteja errada. A gente sempre quer viver, mesmo que esteja errada a vida, não? Ninguém quer a morte, só quer saúde e sorte. Ninguém quer morte, quer só saúde e sorte, para que as coisas dêem tudo certo, né? É o que a gente quer. E a pergunta roda, né? Todo mundo perguntando, né? Sobre a vida. E a cabeça agita. Vamos pensar o que é, né? Agitar a cabeça é pensar. Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. Você vê. E viver não é ter vergonha de ser feliz. Cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz.
Porque criança é um eterno aprendiz, nós temos que ser como criança, um eterno aprendiz. Está sempre aprendendo. As pessoas que têm uma certa idade dizem, não aprendi até hoje, não vou aprender mais nada, não tem nada a aprender. Temos sim, temos que ser como uma eterna criança, sempre aprendendo, sermos um eterno aprendiz. Meu Deus, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita, que a vida é bonita e é bonita. Então, o enfoque que dá essa música, a vida, traz o pensamento da criança, a simplicidade da criança e o que a criança responde sobre a vida. E nós complicamos. E Deus nos dá a vida, né? Num gesto de amor. E a gente complica. E Jesus estava certo, né, quando falou: o reino de Deus é para aquele que se assemelha à criança. E não diz que o reino dos céus é da criança. Não. Algumas pessoas se apegam que dizem, não, é das crianças. Não. É aqueles que se assemelham à criança. E nós? Estamos fazendo isso? Estamos educando? Estamos aprendendo? Somos um eterno aprendiz? Ou achamos que não tem mais espaço para aprendermos? Precisamos muito ainda de aprender. Alguns cientistas descobriram que as pessoas são analfabetas. Quando elas são alfabetizadas, a mente dela, o cérebro dela, é igual a uma criança de 7 anos. No momento que ele se alfabetiza, abre um mundo para elas. Igual o cérebro de uma criança de 7 anos. Veja que descoberta. Então, Jesus tinha razão, né? Então, vamos aprender, né? Vamos abrir nossa mente para entender e compreender os ensinamentos de Jesus, da doutrina espírita, para que a gente se torne melhores. Para como a gente hoje já é adulto, alguns já são idosos, mas pelo menos a gente eduque e mostre para que as crianças não sigam o caminho tortuosos que talvez nós cruzamos esse caminho, fizemos essa estrada, vamos alinhar melhor essa estrada, vamos tirar essas curvas, os atalhos, né, para que sigam um caminho mais reto para chegar até Jesus. Não é chegar à pessoa de Jesus, chegar a Jesus é os conhecimentos. É abrir a nossa mente, é entender a vida, que a vida é bonita e é bonita. Que Jesus nos abençoe. Nós vamos à prece e também avisar, né, que hoje o passe vai ser coletivo no momento da prece. E no momento da prece devemos nos concentrar para absorver essas energias. Vamos elevar nosso pensamento, vamos abrir a nossa mente para entender, para compreender e também absorver toda essa energia que no momento da prece circula em torno de nós, trazida pela espiritualidade, em particular para cada um de nós. Que essas energias vão nos beneficiar e que a gente, ao sairmos daqui, vamos levar essas energias conosco, essa energia que nos beneficia durante
toda a semana, trazendo para nossas vidas compreensão, paz, ânimo. Jesus, te agradecemos por esse momento que passamos aqui nesta casa, aprendendo um pouco mais sobre teus ensinamentos, sobre os ensinamentos da doutrina espírita. Ilumina cada um de nós aqui presente e aqueles nossos irmãos que não puderam estar conosco, em particular aqueles que estão passando por problemas físicos, mentais e espirituais. Que possa nos iluminar todos, trazendo essas energias salutares que nos traz paz, que nos traz harmonia. Te pedimos, Jesus, por todos aqueles que dirigem as cidades, que dirigem os estados e os países, para que eles sejam iluminados, para entender e compreender o momento que a humanidade está passando, para que possamos ter paz, termos harmonia no nosso dia a dia. Que cada um possa se esforçar para fazer o melhor, em benefício daqueles que mais necessitam. Que nessa noite, Jesus, possamos levar essas energias aos nossos lares e que todos possam se beneficiar, todos aqueles que nos rodeiam. E que a tua paz, Jesus, que a tua luz se derrame em todos nós e que possamos sairmos daqui melhores do que chegamos. Que a tua paz, que a tua luz fique com todos nós, que assim seja. Jesus está no meu coração, Jesus está no meu pensamento, Jesus está na minha vida, Jesus está no meu silêncio. Agora eu sei porque sou feliz, a dor já não me deixa sem crer. Assim a vida é mais bonita, pra cada noite um amanhecer. O amor